Nós vamos conversar com Sérgio Arnaud, que é o presidente da FESERGS, que é a Federação dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Nesse debate nós vamos tratar um pouco sobre o serviço público, o que ele representa, né, para a nossa sociedade, desmistificar um pouquinho essa questão sobre o trabalho do servidor público, que é um trabalho essencial, né, para a nossa sociedade. Eu agradeço o convite. Essa sua colocação inicial foi extremamente importante, porque nós temos que destacar qual é o papel e a importância do serviço público. E também o porquê desta reforma administrativa, que nós não tratamos como reforma administrativa, mas sim uma reforma de Estado, que muda tudo aquilo que foi disposto na Constituinte de 1988 e na Constituição Cidadã promulgada por Ulisses Guimarães. Na questão das reformas, quantas reformas após a Constituinte de 88 o serviço público teve, né, para que tu deixasse um pouco esclarecido quantas reformas houveram depois desse período e quais eram as implicações maiores, onde os motivos ficavam expostos, até para as pessoas entenderem por que eram feitas essas reformas. Após a Constituinte de 88 e a Constituição Cidadã de 1989, houveram várias modificações pontuais, porém algumas tiveram um alcance maior. A primeira delas, que eu me recordo, foi em 98, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a emenda constitucional número 40. Essa emenda constitucional número 40, ela praticamente eliminou ou condicionou a aposentadoria, que antes era para os homens de 35 anos no serviço público e para as mulheres de 30 anos. Nesta emenda constitucional foi instituído a idade mínima para a aposentadoria. Tá? Então foi a primeira mudança de bastante impacto. Mas eu queria retornar à Constituinte de 88, porque o conceito dela é que o Estado brasileiro era prestador de serviços. Ou seja, o Estado brasileiro, ali havia as obrigações. É direito de todo cidadão brasileiro ter direito à saúde, à liberdade, à educação, ao emprego, enfim, a uma série de questões. E quem era o braço destinado a materializar esses serviços, garantir esses serviços para a população, eram os servidores públicos. O que está se produzindo agora é uma substituição. O Estado, segundo as propostas que vieram posteriormente e que afetaram os servidores, mas afetam também a sociedade, porque elas mudam o caráter. O Estado deixa de ser prestador de serviço para ser contratador de serviço, ou seja, existe inclusive agora em moda aí, eu me permito fazer essa lacuna, a história de dar um voucher e acabar com a escola pública. Aí o membro da sociedade, o cidadão, que não tem condições de pagar uma escola particular, vai ganhar um voucher do governo e vai ter que ele se virar e procurar uma escola. Assim, na mesma forma como queriam acabar com o SUS e dar um voucher saúde. Vai estar doente, vai procurar um hospital. Evidentemente que esse voucher nunca vai alcançar o valor de mercado. E as pessoas ficarão no desespero de ter que complementar o pagamento da educação, da saúde, enfim, de tudo. Mas, por isso eu digo que essas reformas, elas não apenas mexem com o serviço público, elas mexem com toda a sociedade. Neste caso, você falou, historiando, tivemos primeiro a emenda constitucional 40, depois nós tivemos várias pontuais, e aí passamos para a reforma da Previdência, né, que foi muito importante. Na própria reforma da Previdência houve uma segmentação entre servidores públicos civis, militares e privados. Houve uma diferenciação. Tá? Também tivemos em 2000
2018, ainda no governo Michel Temer, na transição, logo após a saída da presidente Dilma, tivemos uma reforma que foi extraordinariamente impactante, não apenas para os servidores, mas para toda a sociedade. Foram congelados, além dos salários, os investimentos nas atividades públicas e sociais. Isso significou que, por 20 anos, e nós estamos ainda dentro desse período de 20 anos, tá? Porque isso começou em 2018, nós estamos condicionados a não aumentar nem salários, nem investimentos em saúde, educação, em tudo que é social, todo gasto social, excetuando-se os pagamentos aos bancos, as dívidas e serviços da dívida. Enfim, na realidade, nós temos hoje o risco muito sério, em função dessa emenda constitucional 95, de que comece a faltar, como esse ano o orçamento já mostra, dinheiro para pagar as próprias aposentadorias, não apenas dos servidores, mas também de todos os demais segurados do INSS, porque estão congelados. Eles só podem aumentar aquilo que aumentou percentualmente a arrecadação. Como nós vivemos 2 anos da pandemia, praticamente, nós estamos querendo voltar ao antes da pandemia. Isso significa que os recursos vão diminuir, porque as pessoas continuam completando o período e se aposentando, as pessoas continuam demandando por saúde, procurando saúde desesperadamente, e os recursos são congelados à realidade de 2018. Então, vejam que a situação é muito difícil, essa sequência de reformas, ela impactou e vem impactando não apenas os servidores públicos, como também a sociedade como um todo. Uma questão que a gente fala nas reformas da Previdência, Sérgio, é a necessidade dela ser também feita a nível do Estado e do município, correto? Porque os municípios agora estão começando a enfrentar essa necessidade de se adaptar à lei federal. Caxias é um exemplo, né? E aí o debate, às vezes, ele não fica muito claro, né? Mas, enfim, é uma necessidade, não tem como fugir, porque depois que a reforma da Previdência for a nível federal, ela tem que vir para os municípios, porque tem a própria arrecadação municipal e o que implica tudo isso. É claro que o grande problema disso é quando se trata também da própria privatização. Primeiro, tu desqualifica as coisas para depois tu justificar o que tu quer fazer. E a gente sabe isso na privatização. Tu quer privatizar, primeiro tu deixa quebrar a empresa, que é o que deixaram aí várias empresas públicas. Nós temos agora no Rio Grande do Sul, eu não sei qual é a opinião sua em relação à privatização da Corsã, do Banrisul, enfim, da própria CE. Eu gostaria até que tu falasse um pouco sobre isso antes de nós entrarmos na reforma administrativa, né? Perfeito. Vamos começar pelo Banrisul, por exemplo. O Banrisul, ele proporciona lucro anual para o governo do Estado, que é o maior acionista, considerável. É uma empresa muito bem posicionada no ranking nacional e que interessa, evidentemente, a todo o sistema financeiro, que ela seja privatizada. Bem, nós privatizamos uma coisa depois da outra. A água, tá? A água, a Corsã, no caso. Os exemplos que nós temos, não no Brasil, mas no mundo, e também aqui no Rio Grande do Sul, mostram que, inclusive na França, ela foi privatizada e depois foi reestatizada, porque a água é um bem fundamental, assim como o esgoto é fundamental para a saúde pública. Água e esgoto são questões fundamentais para a sociedade, porque envolvem saúde pública. Em Uruguaiana se fez a privatização. Pois bem, consultem qualquer morador de Uruguaiana e vejam as consequências terríveis da privatização. Ou seja, subiram as tarifas e nada do que foi prometido em termos de rede, de ampliação de rede, de fornecimento de água, nada aconteceu. Da mesma forma vai acontecer aqui
nós já temos praticamente todo o sistema elétrico, todo o setor elétrico privatizado. As tarifas não baixaram, pelo contrário. O Estado recebeu uma gratificação simbólica e a empresa ganhou perdão das dívidas que tinha junto ao Estado. E os servidores ficam com o Estado. Portanto, essa privatização é um exemplo do mau emprego do dinheiro público. E mais, quando envolve dinheiro, o dinheiro não é da empresa, o dinheiro é buscado junto ao BNDES, é o dinheiro público, teu, meu, nosso, de todos os cidadãos. Ou seja, então, na realidade, esses processos de privatização são processos de privatização à brasileira. O Estado paga para que a empresa assuma e passe a ganhar dinheiro. E eu pergunto o seguinte, nos próximos governos, de que receita viverão os governantes se privatizaram tudo aquilo que rendia algum rendimento para reforçar o tesouro do Estado? Porque as renúncias fiscais, as isenções fiscais, essas todas continuam imexíveis, como diria o nosso antigo ministro Magno. Pois bem, então, na realidade, essa questão da privatização que você coloca começa pela desqualificação. E aí eu pergunto para o cidadão, para o senhor, a senhora, que não é servidor público e está nos ouvindo. Não fosse o SUS, o que seria da saúde pública no Brasil com a Covid? Pergunto. Nos países desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos, como não tem o SUS, teve que mobilizar e gastar trilhões e trilhões de dólares para poder alcançar a população. E o fez porque é necessário. No Brasil, nós temos uma malha, que é o SUS, impressionantemente grande, capaz de fazer todos os sistemas de vacinação e que é modelo internacional, mas que foi desossado. O orçamento do SUS para este ano não teve nem correção em relação ao orçamento da saúde do ano passado. Isso porque o governo acreditava que a pandemia era uma gripezinha que estava acabando, quando nós tivemos apenas entre março e abril mais do que o dobro do número de óbitos que nós tivemos ao longo de 2020. Tá? Pois bem, a imprevisão e esse discurso fácil de que as coisas estão melhorando e vão melhorar, assim como agora. E aí eu aproveito para entrar na reforma administrativa proposta, que vai impactar mais ainda. Porque nesta reforma administrativa, ela muda o sistema, muda a maneira do Estado se comportar. Ou seja, o Estado deixa de ser prestador para ser contratador de serviços. Ou seja, ele deixa de ter um SUS, por exemplo, para contratar planos de saúde ou dar um voucher para você, cidadão, e buscar saúde para o seu filho, para sua mulher, para sua esposa, para o seu, enfim, para os seus pais. Ou seja, você vai sair na rua, vai voltar aos tempos da Idade da Pedra, onde quem pode mais chora menos. Tá? Isso em termos de saúde. Em termos da educação, vai, no fundo, acabar com a educação pública. E no futuro também com segurança pública. Aí vai. E esses três atributos que eu lembro estão na Constituição de 88, que são: o brasileiro tem direito à saúde, segurança, educação, entre outros, sem falar no emprego, enfim, na alimentação, tudo está previsto na Constituição Federal. Pois o governo vai abrir mão disso, transferindo para uma atividade de lucro, quando a saúde é um bem inerente, é um bem fundamental de todo cidadão. E é um dever do Estado, como está na Constituição. Esta reforma, em primeiro lugar, ela é inoportuna, porque mexe com coisas fundamentais para o cidadão, no momento em que todo o esforço nacional deveria estar voltado para o combate à pandemia e a fornecer melhores condições para esse combate à pandemia e fornecer alimentação e suporte para o enorme contingente de brasileiros e brasileiras que perderam o emprego. Aliás, até fazendo um parênteses, conversando com uma dirigente dos sindicatos rodoviários aí de Caxias, há pouco mais de um mês, ela me disse que as mulheres foram as mais atingidas, porque tiveram que pedir demissão
para poder cuidar da casa, dos filhos, né? E não podiam sair para trabalhar, porque não havia mais, as escolas de atenção infantil estavam fechadas. Então, alguém precisava tomar conta das crianças, tomar conta da casa, e elas foram as mais prejudicadas. Nós estamos discutindo uma manobra diversionista, a questão da reforma administrativa, que não é urgente, muito menos nos termos em que ela está colocada, porque ela, além de ser inoportuna, ela não atinge os maiorais, ou seja, ela não atinge a parte de cima, que é a parte minoritária, ou seja, aqueles 5% do funcionalismo que está no entorno do poder, esse fica fora. Inclusive, um mau exemplo dado agora pelo Ministério da Defesa e pelo governo, que permite furar o teto, ou seja, quem está lá em cima, no Planalto, nos ministérios, as suas remunerações não ficam mais somadas com a sua remuneração no posto de origem, se ele é militar, ou se ele já é diplomata, ou se ele já é funcionário. Não, a gratificação que ele vai ter lá pode ultrapassar o vencimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, acaba com o teto. Ou seja, para quem ganha lá em cima, para esses 5% que ganham lá em cima, não existe reforma administrativa. Não, eles vão continuar furando o teto. Então, ela vai atingir quem? Os mesmos de sempre. Os professores, os brigadianos, pessoal da saúde, pessoal do quadro-geral do Estado, enfim, os funcionários intermediários do Estado e os lá de baixo. Portanto, essa é uma reforma que não vai resolver problema financeiro nenhum. E, em última instância, vai abrir o Estado para a corrupção. Vai oficializar a corrupção. Por quê? Porque hoje, o cidadão, para ser servidor público, ele tem que preencher as condições impostas pelo edital, em termos de qualificação, de formação e de capacitação. E é submetido a concurso público. Pois com esta reforma administrativa, se criam outros regimes de contratação, em primeiro lugar, permitindo a contratação e demissão sem concurso. Ou seja, acaba também com a estabilidade. E vejam o que aconteceu lá no Nordeste, quando fiscais do IBAMA tentaram multar madeireiros que estavam derrubando madeira da Amazônia. Todas as multas foram anuladas, o delegado que estava fazendo o inquérito foi removido, porque não interessava aos seus superiores no governo. Enfim, acaba com a independência funcional. E o governo que assume pode demitir todos os que estavam contratados e passa a contratar todos o da sua turma. E aí nós temos os episódios recorrentes, né, de rachadinhas, que não é privilégio apenas da Câmara Municipal ou da administração do Rio de Janeiro, mas que se esparramam por todo o país, e aqui no Estado mesmo nós temos exemplos a 3x2. Aqui, inclusive, na Assembleia agora tem a Comissão de Ética, está às voltas com um deputado, que foi indiciado, da Câmara de Vereadores também, e assim por diante. Então, na realidade, nós vamos abrir as portas para a rachadinha. Ou seja, as chefias vão ficar à mercê do seu superior político, as direções vão ser todas politizadas, não precisarão de concurso público, e a instabilidade que vai prejudicar a população, porque imagine-se, assume um novo governo, manda todos os funcionários do INSS embora e bota uma turma nova. Tá? Da mesma forma que na saúde e na educação, esses professores não me interessam. Agora eu vou chamar os meus. Então há uma quebra de continuidade no serviço público. E isso vai prejudicar a quem? Ao servidor, certamente. Mas aquele que precisa do serviço público, esse vai ser o grande prejudicado em todo esse processo. Sérgio, uma das coisas que, além de tudo isso que tu estava falando, que já é uma experiência, foi a terceirização. Nós tivemos um processo de terceirização muito ruim, ele precarizou o serviço e precarizou o salário
né? E também e agora o Supremo, há um tempo atrás, faz uma semana ou outra, o Supremo Tribunal Federal mostrou e aprovou e reconheceu que o ente público, o Estado ou município são solidários se houver problemas de pagamento de funcionários. Nós temos aqui em Caxias um exemplo claro das merendeiras. Aqui em Caxias o município contratou uma terceirizada, não pagou, o município tem que pagar, ele é solidário. Então, em vez de qualificar o serviço, né, dar melhorar a prestação desse serviço, precarizou o serviço, criou um novo problema jurídico. Inclusive o governo do estado está tendo o mesmo problema. Agora parece que o Supremo tem que definir também um processo de terceirização, se ele vai ser solidário ou não do pagamento de algumas indenizações, né, de empresas contratadas pelo estado. Enfim, aquilo que tu diz, passou de um estado o serviço público vai ser praticamente totalmente terceirizado, e aí as consequências são inevitáveis de precarização do atendimento ao cidadão, né? Sem qualquer dúvida, você abordou com muita propriedade. Aí em Caxias vocês têm problema. Porto Alegre está vivendo hoje o problema do lixo, o recolhimento do lixo hoje em Porto Alegre. Não houve porque a empresa que está contratada para fazer não pagou os seus funcionários. E os funcionários, evidentemente, precisam se alimentar. Então, paralisaram hoje. Nós estamos em Porto Alegre há 2 dias sem coleta. O que vai acontecer? A prefeitura teve que colocar 40 e poucos caminhões, deslocar funcionários, trazer gente, e também vai ter que responder solidariamente. Ou seja, a má contratação é aquela história, né? É um dito popular, ou seja, quem paga mal paga 2 vezes. Então, no caso do Estado, das prefeituras, aquelas contratações mal feitas, aquelas empresas que apenas mudam o CNPJ, mas continuam os mesmos, eles terminam aqui, abrem outra ali e continuam pegando concessão. Veja o que aconteceu lá no Rio de Janeiro também, tá nos noticiários todos. Em vez de usar o dinheiro da saúde na saúde, o superintendente lá, que casualmente é um militar da reserva, estava reformando a sede com uma empresa que já havia trocado de CNPJ, que já tinha fraudado o Estado, né, uma vez anterior. Então, veja, é o que leva a esse processo. Nós não somos contra a participação da iniciativa privada. Não, a iniciativa privada é importante, mas ela tem que se erguer sobre suas próprias pernas e não se escorar nos recursos do Estado. Então, é muito fácil você passar o serviço do Estado para a iniciativa privada e, se ela não cumprir, o Estado paga. Né? Isso é uma imoralidade. Além do que, tem serviços fundamentais que são próprios, dever do Estado. E isso não pode ser mexido, porque nós não podemos depender que a segurança, a educação e a saúde deixe de ser prestada porque faltou dinheiro para a empresa e tal. Não, é um dever do Estado. O cidadão tem direito a isso e não pode abrir mão disso. É por isso que nós alertamos a sociedade contra a falácia do discurso da eficiência. Não, esta reforma administrativa visa oficializar a corrupção no Brasil. Sérgio, como que o sindicato e a federação, né, se organiza para tentar fazer com que a sociedade compreenda o papel do serviço público? Como é que vocês estão se mobilizando para porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Houve uma criminalização do serviço sindical, a gente sabe que isso foi feita de forma intencional para que as pessoas não deem crédito. Mas eu sei que também o sindicato dos servidores, a federação, é uma instituição onde ela tem uma grande credibilidade entre os seus servidores, né? Então eu gostaria que tu desse uma última palavra, porque nós vamos quase que encerrando, dando esse panorama final, já se despedindo também aqui do programa Conexão Caxias. A nossa luta é muito difícil. A reforma trabalhista retirou todos os recursos que mantinham o sindicato, vendendo para os trabalhadores
que é, vocês vão deixar de pagar R$10 por mês, o que der, isso faz falta para vocês, o sindicato que se vire. O sindicato é bilionário. Bom, então acabou-se com todo o financiamento sindical. Mas não acabaram com a determinação das pessoas, dos servidores, dos demais sindicalizados, que sabem que sem o sindicato nós não teríamos vale refeição, vale transporte, 8 horas de trabalho regulamentado. Isso não foi benefício dado pelos patrões, isso foi conquistado, assim como o 13º e tantas outras coisas. Pois bem, o serviço público da mesma forma. Como é que o cidadão faria hoje, o cidadão de Caxias do Sul e da região, para matricular seu filho numa escola particular? Eu pergunto. Ele teria dinheiro? 90% não terão dinheiro. Pois bem, se acabarem com o serviço público, acaba a escola. Acaba a saúde pública. Teriam que pagar uma consulta no privado, assim como hoje pagam um dentista e não podem pagar. A maioria da população brasileira é desdentada, porque não tem como pagar. Não tem condições sequer de pagar pelo alimento, porque esta ajuda emergencial que o governo deu para metade daqueles que necessitam, não paga uma cesta básica. Ou seja, paga uma cesta básica, mas que não alcança para toda a família comer durante 30 dias. Então, minha gente, o serviço público é fundamental. Esta falácia de que são os privilegiados, não. Quem é que apagaria o incêndio na sua casa? Quem é que estaria patrulhando a sua rua se não fosse o serviço público? O brigadiano, o bombeiro, o professor, o enfermeiro. Todo mundo precisa do serviço público e não pode pagar. É por isso que ele é fornecido pelo Estado. Ele é um bem que está previsto na Constituição. Não é uma falácia. Ou seja, agora querem, inclusive, convencer as pessoas que é muito melhor estudar em casa. Imagina qual é o pai que tem condições de contratar um professor de português, matemática, física, química, enfim, biologia, para dar aula para o seu filho em casa. Ou seja, é um absurdo. Isso é próprio de quem entende que o mundo é plano, a Terra é plana. A Terra não é redonda. A Terra não é redonda. Eu gostaria de saber quem é que já foi até o limite da Terra plana, se caiu e caiu para onde. Mas são teorias que são... na realidade, o que o trabalhador brasileiro tem que saber é que o Estado é dele, pertence à sociedade, e ele é sujeito dessa história. Nós, entidades e servidores públicos, estamos lutando em todos os níveis, seja ele estadual, nacional e federal. Nós temos uma articulação nacional que reúne centenas de organizações associativas e sindicais no Brasil inteiro, congregadas através do movimento chamado Basta, que está buscando deputado por deputado, senador por senador no Brasil inteiro, para explicar esta realidade. Mas, além de tudo isso, o fundamental são espaços como esse que generosamente você, Paulo, e a TV Caxias nos proporcionaram. Nós não estamos aqui para agredir ninguém. Nós aqui estamos em defesa da sociedade e dos servidores públicos numa luta extremamente desigual, porque nós lutamos sem dinheiro. Nós lutamos com fé, com a cara e a coragem. Obrigado, Sérgio Arnaud, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Nós encerramos esse nosso pequeno bate-papo, essa entrevista, e contamos com vocês no próximo programa da TV Caxias, a nossa Conexão Caxias, aqui através dos estúdios da Focus, a nossa parceira.